Revelado, o incrível destino de 4 gêmeas mendigas adotadas por milionário no fim de sua vida. A chuva caía forte em São Paulo, e as gotas pareciam lágrimas que o céu despejava sobre a cidade, refletindo o desespero das 4 gêmeas que se escondiam sob uma marquise. Ana, com seus 10 anos, mantinha as irmãs perto, segurando-as como se fosse um escudo contra a dura realidade. Um dia, tudo isso vai mudar, dizia, seu olhar esperançoso ofuscando a tristeza. Beatriz, a sonhadora, olhava para as nuvens, viajando em fantasias de um lar quente e seguro, onde pudessem brincar sem medo. Clara, a observadora, prestava atenção nas movimentações dos passantes, tentando entender o que as pessoas viam ao olhar para elas. E Dani, com sua inocência, acreditava que o mundo, apesar de cruel, ainda tinha um espaço para a bondade. A noite prosseguia, e tudo parecia escuro até que um homem de cabelos brancos e expressão cansada surgiu na esquina. Roberto, um milionário de 70 anos, sair de um restaurante elegante, parou ao ver aquelas crianças em meio à tempestade. O coração do velho homem pulsou forte. Ele enxergou não apenas 4 garotas, mas a dor de uma vida inteira sem amor. O que era aquilo? Um último desejo de fazer a diferença. Em um impulso, Roberto decidiu que precisava agir. E assim, em menos de 1 hora, as gêmeas se viam dentro de uma mansão que mais parecia um conto de fadas perdido no tempo. As paredes eram adornadas com obras de arte e os móveis lembravam-se de histórias passadas, mas a solidão do lugar era palpável. Ana, Beatriz, Clara e Dani estavam encantadas, mas também confusas, como peixes fora de água em um mar desconhecido. Enquanto exploravam os cômodos, cada risada reverberava como um eco distante do lar que tinham perdido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram. Roberto queria fazer tudo certo, adorava cuidar daquelas garotas. Queria fazê-las sentir-se amadas, oferecer educação e carinho, como se isso pudesse compensar os anos perdidos em sua vida egoísta. Mas Ana se via combatendo dentro de si os fantasmas do passado. Como ela poderia deixar para trás as memórias do que viverá? As gêmeas enfrentavam o desafio de se adaptarem em um mundo que parecia estar sempre um passo à frente. Os rótulos de mendigas ainda estavam colados nelas, ecoando nas salas de aula com olhares desconfiados. A maior virada ocorreria em um dia qualquer, numa reunião escolar que mudaria suas vidas. Quando uma professora anunciou que elas haviam ganhado uma bolsa de estudos integral em uma das melhores escolas da cidade, as palmas ecoaram. A alegria na sala quase palpável, mas, para Ana, havia uma fissura. Elas agora eram diferentes, mas como poderiam deixar o passado de lado? E Roberto, ao observar o brilho nos olhos de suas filhas adotivas, se sentiu adiante de um dilema. Segredos de sua própria vida estavam prestes a ser revelados, sombras de um passado que ele desejava enterrado. Isso ameaçava tudo. O futuro era incerto, e suas emoções eram uma montanha-russa. O que aconteceria agora? Essa nova vida que as gêmeas haviam conseguido seria capaz de sobreviver ao peso de um passado que não era apenas delas, mas de um homem cuja redenção parecia tão distante quanto uma estrela numa noite sem fim? As semanas foram se passando e a rotina nas novas vidas das gêmeas se firmou lentamente. Ana buscava se integrar à escola com a confiança que não sentia. Beatriz estava encantada com as novas amizades, transbordando alegria quando contava sobre os intervalos cheios de risadas e brincadeiras. Clara, por outro lado, vigilante como sempre, notava as pequenas nuances nas interações, percebendo que nem todas as crianças eram tão acolhedoras quanto parecia. Dani, a mais nova e inocente, era a que mais se divertia, correndo pelos corredores e admirando cada detalhe daquela nova realidade. Mas mesmo a felicidade de Dani tinha suas sombras. Ela frequentemente perguntava sobre a mamãe que haviam perdido, como se ainda chegasse a acreditar que em algum lugar existisse um laço que as unisse. As gêmeas tentavam responder com sorrisos, mas dentro de si sentiam a dor da saudade. Roberto, observando a metamorfose das filhas, se sentia orgulhoso e triste ao mesmo tempo. O brilho das gêmeas tornava sua mansão mais alegre, mas o peso do seu segredo o consumia. Ele sabia que não poderia protegê-las da verdade para sempre. O projeto de ser um pai mais presente e amoroso tornava-se um duelo emocional contra os seus próprios fantasmas. O abismo entre o que ele havia feito e o que estava construindo parecia crescente. Em um certo dia ensolarado,
enquanto caminhavam para a escola, Ana, inspirada por um momento de coragem, decidiu falar com Roberto sobre os medos que a assombravam. Tio Roberto, será que um dia poderemos esquecer? A pergunta brotou com um peso que ele nunca tinha enfrentado. O eco do silêncio entre eles parecia gritar a resposta. Roberto olhou para Ana, seus olhos refletiam a dor e a esperança. O que ele deveria dizer? Poderia a redenção ser sincera sem a verdade? Na escola, um novo desafio surgia. Um grupo de meninas, sempre à espreita, começou a fazer comentários maldosos sobre o passado delas. Olha lá as mendigas. Uma palavra, apenas uma, mas o efeito cortante foi imenso, rasgando a confiança que Ana tentava construir. Para Beatriz, as palavras se transformaram em flechas que atingiram seu coração gentil. Ao contar isso a Roberto, ela esperava proteção, um apoio que a fizesse sentir-se mais forte. Não se esqueçam, meninas, o que importa é quem vocês são hoje. Roberto disse em um esforço para reforçá-las. Mas as cicatrizes do passado não se curam facilmente. Naquele dia, todas voltaram para casa com o peso de uma nova batalha. A insegurança e o medo do julgamento do mundo externo eram um fardo que pareciam carregar sozinhas. Enquanto as gêmeas se entreolhavam, cada uma lidando com seus próprios demônios, chegou uma mensagem anônima nas redes sociais, com uma foto antiga delas na rua. A legenda dizia: "Não se esqueçam de onde vieram." O choque foi instantâneo, e uma onda de pânico tomou conta do coração de Ana. Como poderiam lidar com isso? Diante de um novo dilema, a lealdade entre as irmãs foi testada. Elas teriam que decidir entre enfrentar o passado que as assombrava ou lutar por um futuro diferente. Mas e Roberto? Ele se viu encurralado em meio a novos desafios quando descobriu que sua história estava prestes a vir à tona. Um reencontro inesperado com pessoas do seu passado, que trariam à tona segredos que ele acreditava ter deixado para trás. O que isso significaria para o futuro das gêmeas e para a nova vida que todos tinham construído juntos? Quando a verdade finalmente emergisse, qual seria o custo? Ana segurou o celular com as mãos trêmulas, a mensagem ainda aberta diante de seus olhos. As palavras se repetiam em sua mente, como um eco infinito. Beatriz, ao seu lado, não tinha certeza do que fazer. Ela olhou, seus olhos grandes e inquietos refletindo a confusão. Nós não somos mais aquilo. Somos diferentes agora. Ana tentou encontrar força em suas próprias palavras, mas a dor do passado parecia dançar por entre seus pensamentos. Enquanto isso, na sala de estar, Roberto estava imerso em seus próprios dilemas. Ele passava os dedos pela barba, pensando em como lidar com o que se aproximava. O código da mensagem anônima tinha chegado a ele. Precisamos enfrentar isso, filhas. Se as coisas forem se intensificando, devemos estar prontas para tudo, pensou, sua mente girando como uma tempestade. O peso do segredo que carregava agora parecia ainda mais insuportável. Na escola, a atmosfera estava pesada. Ana e Beatriz não podiam evitar os olhares. Algumas crianças até sussurravam em grupos ao passarem por elas. Clara permanecia vigilante, como sempre. A cada olhada maldosa, um fogo se acendia dentro dela. Vamos fazer algo. Não podemos deixar que isso nos atinja, exclamou. Beatriz, mesmo se sentindo pequena e assustada, pela primeira vez na vida, respondeu com fervor: sim. Precisamos mostrar quem somos agora. Nos dias que se seguiram, as irmãs se uniram em torno dessa ideia. Elas começaram a juntar suas forças e a enfrentar as provocações como um time. Criaram um mural na escola para compartilhar as histórias que tinham silenciado por tanto tempo. Queriam que as pessoas vissem a beleza em quem eram, em vez de simplesmente apontar o dedo para o que haviam vivido. No entanto, cada risada compartilhada vinha acompanhada de lembranças dolorosas. Em casa, algo mudou na dinâmica familiar. Roberto, ao perceber a força crescente das gêmeas, decidiu que era hora de abrir sua própria ferida. Sabia que a verdade não poderia tardar mais. Numa noite, com o coração batendo acelerado, ele chamou as filhas. Meninas, há algo que preciso contar a vocês. A sala estava em silêncio, o peso da revelação prestes a acontecer. Naquele momento, uma campainha tocou. O som cortou o ar pesado e, inesperadamente, trouxe uma nova expectativa. Roberto franziu a testa, mas decidiu atender. O que ele viu do outro lado da porta o deixou paralisado. Era alguém de seu passado, uma pessoa que ele jamais esperou ver novamente. O semblante sério e os olhos fixos faziam parecer que o tempo havia parado. Roberto, precisamos conversar. É sobre elas. A voz era familiar, mas carregava uma urgência que fez o estômago de Roberto se revirar.
As gêmeas perceberam a mudança na expressão do pai e trocaram olhares confusos. O clima na sala, que já era tenso, ficou ainda mais carregado. As irmãs, abaixo da escada, se perguntavam o que aquela visita significava. Ana deu um passo à frente, decidida a enfrentar o que quer que fosse. Tio Roberto, o que está acontecendo? A força na voz dela misturava-se com medo. Roberto olhou para as filhas, seus corações pulsando em uníssono. O momento da verdade estava prestes a se revelar, e todos poderiam sentir isso no ar. A garota lutava contra uma nova onda de insegurança, enquanto ele tentava encontrar as palavras certas. O que aquele reencontro significava para o futuro que ele estava tão arduamente tentando proteger? E naquela fração de segundo que parecia uma eternidade, Roberto entendeu que o que estava por vir poderia mudar tudo. Como poderiam lidar com mais segredos e verdades inesperadas? Estariam prontos para mais uma batalha pela sua identidade? Quando a noite finalmente caísse, os rostos ocultos das gêmeas continuariam com a pergunta ecoando: e agora, o que será de nós? O silêncio na sala parecia uma pressão invisível, e Ana sentiu seu coração acelerar. Cada batida ecoava em seus ouvidos, misturando-se com as vozes que lhe diziam para correr, mas ela permaneceu ali. Beatriz, ao seu lado, estava igualmente paralisada, o olhar fixo no pai e no visitante misterioso. Roberto finalmente respirou fundo, quebrando a tensão no ar. É estranho estar aqui, depois de tanto tempo, murmurou o homem, suas palavras pairando no ambiente. Ana tentou decifrar a expressão de seu pai, mas era como olhar para uma parede. Mãe e filha haviam aprendido a esconder sentimentos. Neste momento, no entanto, o medo da revelação cortava o ar. Por que você não me disse que ele estava de volta? Perguntou Roberto, dirigindo-se à figura ao seu lado. A familiaridade na voz fez Ana sentir um frio na espinha. A mulher, que antes parecia uma figura distante e vaga, parecia agora mais real à medida que as sombras se dissipavam. Por que você não queria saber, Roberto? Estava confortável em viver essa mentira, ela respondeu, com uma segurança que mais parecia raiva. As gêmeas trocavam olhares, incapazes de compreender a dinâmica entre os dois. Mentira? Ana questionou, seu coração pulsando. Ela não entendia nem por que as coisas estavam tomando um rumo tão sombrio. Que mentira! O que está acontecendo? Roberto olhou para as filhas. Ele estava em conflito, em busca das palavras certas, mas o tempo se esgotava. Meninas, esse é o momento que eu temia. Maitê, ela é sua mãe, disse enfim, como quem entrega uma bomba. O silêncio foi ensurdecedor. Ana sentiu que a sala girava. Beatriz ficou paralisada, a boca aberta, enquanto o peso daquela declaração as derrubava. Não, não pode ser verdade, Beatriz sussurrou, sua voz quase um lamento. Ela não me ama. Eu soube que a frase ficou em suspenso. O que elas souberam sobre a mãe? Sobre o passado, Maitê avançou um passo, sua expressão suavizando pelo primeiro toque de compreensão. Eu não estive lá quando vocês mais precisaram. Mas agora, sei que é hora de me explicar, de reassumir o que é meu. As três mulheres se encararam, cada uma mergulhada em suas próprias tempestades internas. As lembranças da infância, aquelas que foram apagadas e não vividas, agora voltavam com força. O que fazer com essa nova verdade? Beatriz desejava brigar, enquanto Ana sentia a vida desabando à sua volta. Roberto olhou para as filhas, como se esperasse por uma decisão. Ele sabia que pelo menos uma delas tinha que falar, que se decidir. Ana, com a voz quase quebrada, conseguiu perguntar, mas por que nunca voltaram? O que aconteceu? Maitê respirou, pronta para contar. As gêmeas estavam prontas para a batalha que se aproximava, mas também desejavam respostas. O cenário estava armado. Amor, traição, e a possibilidade de reconexão ao mesmo tempo. Mas antes que Maitê pudesse começar, a campainha da casa tocou novamente. Desta vez, o som pareceu ressoar como um aviso, um presságio do que mais estava por vir. Todos se olharam, cada rosto carregando um misto de expectativa e temor. Quem mais poderia surgir da escuridão do passado? Ana sentiu um nó na garganta, imaginando as possibilidades. E se aquele novo visitante trouxesse mais segredos? Ela já não sabia se queria saber mais. O esforço de busca por identidade se tornava uma batalha a cada minuto. Quem será agora? Beatriz sussurrou, os olhos arregalando ao olhar pela janela. Ana sentiu a inquietação se transformar em um futuro incerto, pulsando como um sobreviver a cada instante. E essa incerteza a consumia. Naquele momento, o que deveriam sentir? E, mais importante, qual seria o caminho que as ligaria, mais uma vez, à verdade?
O barulho da campainha ecoou mais uma vez, e a tensão na sala parecia se multiplicar. Maitê observava as filhas, seus olhos, agora um misto de culpa e esperança. Roberto, por sua vez, parecia às portas de uma nova fraqueza ao perceber que aquilo tudo estava prestes a se complicar ainda mais. Ana tomou coragem e, com um gesto involuntário, aproximou-se da porta junto com Beatriz. Ambas respiraram fundo, sentindo o peso das revelações avassaladoras que poderiam se seguir. Você consegue abrir? Beatriz sussurrou, a voz tremendo ligeiramente. Ana balançou a cabeça afirmativamente, mesmo sabendo que as palavras de conforto que pretendia oferecer não traduziriam a dimensão do que estavam prestes a enfrentar. Ao abrir a porta, o vento frio invadiu o ambiente. O rosto na entrada era familiar. Um homem de aparência serena, mas cansada, que fez o coração de Ana disparar instantaneamente. Era Flávio, o amigo mais velho que fez parte da infância das gêmeas, mas que desapareceu assim que sua mãe se foi. Oi, meninas, disse ele, sua voz embargada. Desculpem a invasão, mas eu precisava ver vocês. Ana e Beatriz trocaram olhares confusos. Flávio sempre fora alguém especial, mas a ideia de que ele apareceu exatamente naquele momento, em meio a tantas verdades e segredos se entrelaçando, deixava tudo ainda mais complicado. Você não é bem-vindo aqui. Beatriz disparou, sua raiva apletando-se à dor que recém surgia. Porém, a expressão de Flávio não mudou. Ele parecia ter um propósito. Eu sei que a situação é difícil, mas eu sou a chave para tudo isso, ele disse, com uma sinceridade que prendeu a atenção de todos na sala. Maitê se ergueu, uma fúria contida tomando conta dela. Teu lugar não é aqui, Flávio. O que você tem a ver com essa história? No momento em que as palavras saíram de sua boca, Ana sentiu o estremecer da sala. Era como se antigos ecos voltassem, lembrando-a de todas as promessas não cumpridas, todas as partes do passado que conduziram aquele confronto. O homem deu um passo à frente, as mãos levantadas como se tentasse apaziguar a tempestade em curso. Eu conheço a verdade sobre a família de vocês. Tudo o que aconteceu, a dor, a ausência, a verdade que Maitê nunca contou. A cada palavra, Ana sentiu o espaço ao redor dela se estreitar, como se o ar estivesse se tornando cada vez mais denso. E o que você sabe que nós não sabemos? Ana perguntou, a voz mais firme do que imaginava. Flávio encarou-a com um olhar intenso, e por um momento, ela achou que veria o conforto que tantas vezes sua presença trouxe durante a infância. Em vez disso, encontrou apenas sombras. Vi o que aconteceu para vocês terem sido separadas das suas mães. Eu vi sua história ser distorcida. E eu tenho algo muito importante para entregar. Ele hesitou, parecendo pesar cada palavra, antes de continuar. Um diário que pode conter a verdade sobre vocês. Sobre Maitê. O ar parecia elétrico. Que traumas e segredos estavam escondidos nas páginas daquele diário? E, ainda mais importante, qual o impacto que isso teria sobre a já tumultuada dinâmica familiar que se formava em meio àquelas revelações? Ana sentiu a pressão no peito aumentar. Era um caminho que as três mulheres poderiam se recusar a seguir, mas a verdade chamava, e ela sabia que seria impossível ignorar. Com um olhar, ela perguntou a si mesma se tinha força suficiente para enfrentar o que estava prestes a ser revelado. Então, você tem que nos mostrar, decidiu Ana, sem saber como as palavras saíram. O que o diário traria consigo? Certamente, mais que uma simples história, era uma oportunidade de entendê-las, ou de destruí-las ainda mais. Enquanto Flávio recuava para pegar o diário, Ana mal podia acreditar em que ponto sua vida havia chegado. As nuvens de um passado sombrio ainda escondiam muitos mistérios, e a revelação de apenas um poderia mudar tudo. Flávio respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem antes de revelar o que guardava. Ele se afastou da porta e, com as mãos trêmulas, pegou uma pasta surrada que esteve escondida embaixo de sua jaqueta. Ao abrir, retirou um caderno encadernado, desgastado pelo tempo, mas que emanava um misto de misterioso e poderoso. As filhas de Maitê estavam paralisadas, fixando o olhar no objeto como se fosse um artefato sagrado. O diário parecia pulsar com as memórias de uma história não contada. Ana e Beatriz trocaram olhares nervosos, sem saber se estavam preparadas para as verdades que poderia trazê-las. Eu achei isso muitos anos atrás, Flávio começou, suas palavras pesadas como chumbo. Este diário pertenceu à sua mãe, ao menos, há um tempo dela com vocês. Nele, ela escreveu sobre suas experiências, seus medos, e o que realmente aconteceu quando vocês foram levadas. O coração de Ana disparou. As dúvidas sobre quem era sua mãe e o que realmente aconteceu começavam a mergulhar em sua mente, como sombras dançando nos cantos de um quarto escuro.
Ela se lembrou das histórias que ouviu no passado, das lembranças distorcidas e da dor que sempre sentiu por não conhecer a mulher que a trouxe ao mundo. Por que você guardou isso por tanto tempo? Beatriz interpelou, seu tom misturando raiva e decepção. Por que nunca voltamos a nos ver, Flávio? Eu não sabia como lidar com isso, ele respondeu, um pouco mais calmo, aparentemente. Quando suas mães morreram, eu me senti tão perdido quanto vocês. O diário foi uma forma de tentar entender o que havia acontecido e, talvez, um dia, entregar para vocês, quando fosse o momento certo. Maitê, que ficou em silêncio até aquele momento, finalmente interveio. Você não tinha o direito de se manter como um guardião disso. Gritou, uma mistura de dor e raiva transparecendo em seu rosto. O que você pretenderia fazer com tudo isso? Por que me deixar no escuro? Ana sentiu uma onda de tristeza por sua mãe. Pobre Maitê, que sempre fora moldada por segredos. Aquilo parecia pesar ainda mais do que qualquer revelação que Flávio pudesse compartilhar. O ambiente na sala ficou pesado, a tensão quase palpável. Porque ela tentava proteger vocês, Flávio respondeu, seu olhar firme e triste. Mas talvez seja a hora de confrontar o passado e não deixar que mais um ciclo de segredos se repita. Este diário pode ser o que vocês precisam para entender toda a história completa. Ana olhou para Beatriz, e pela primeira vez a sintonia dela se fortaleceu. Ambas estavam mais conectadas do que nunca, com a compreensão de que, independentemente do que o diário revelasse, enfrentariam juntas. Maçantes lembranças das noites em que choraram de saudade e do desespero por respostas obscureciam seus pensamentos, mas também traziam um sentimento novo, a esperança de finalmente conhecer a verdade. Vamos abri-lo agora, decidiu Ana, sua voz firme. Precisamos encarar isso. Cada uma de nós merece conhecer a verdade, não importa o que ela seja. Flávio assentiu, um misto de aprovação e preocupação no olhar. O ato de abrir o diário era como uma porta se abrindo para um mundo desconhecido, e o medo e a expectativa se misturavam enquanto Ana puxava a capa do caderno. As páginas amareladas começaram a revelar letras escritas com uma caligrafia apressada, cheias de desabafos e segredos guardados como antigas chaves. O que será que aquelas palavras iriam provocar? E o que elas revelariam sobre a verdadeira história de suas mães, sobre seus próprios destinos e sobre o que as unia de forma tão intensa? O cheiro de papel envelhecido e a sensação de estar na beira de um abismo dominava o ar, preparando-os para tudo o que estava por vir. Enquanto suas mãos tremiam, Ana virou a primeira página e as palavras dançaram diante de seus olhos. Se um dia vocês lerem isso, saibam que eu sempre estive com vocês. E aqui começa a verdadeira história. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala, e diante do que estava por vir, a única certeza era que nada seria igual. Novamente. As palavras emolduradas na página pareciam vibrar, como se o diário tivesse vida própria. Se um dia vocês lerem isso, saibam que eu sempre estive com vocês. Ana sentiu um nó na garganta, as promessas da mãe ecoando em seus pensamentos. Beatriz, ao lado, mordeu os lábios, os olhos fixos nas letras como se tentasse decifrar um feitiço. Vamos lá, Ana, leia o que vem depois. Impulsionou de forma ansiosa, quase reta. Com tremor nas mãos, Ana virou mais uma página. As palavras eram rápidas, fluidas, mas cada frase parecia carregada de peso. Sua mãe falava sobre a vida antes da separação, e mencionava um mundo repleto de amor e esperança, contrastando com as trevas que vieram a seguir. Nosso lar era um refúgio, Ana leu em voz alta, a voz um pouco embargada. Mas foi também o início de uma sombra que colocou tudo em risco. Quando decidi que deveria proteger minhas filhas, não percebi que estava cavando um buraco mais profundo entre nós. Maitê fechou os olhos por um momento. A dor exposta nas palavras da mãe era uma verdadeira punhalada. Flávio observava atentamente, os traços do seu rosto tingidos de preocupação e empatia, quase esperando que a revelação seguinte seria o golpe final. Ana continuou. Eu estava tão cega de medo, tão dominada pela incerteza, que não consegui perceber o quanto isso estava me afastando de vocês. A escolha mais difícil da minha vida ficou dessa forma. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Ana. O relógio na parede parecia não correr. Os segundos se arrastavam como se a sala estivesse presa em um pesadelo. Ela se culpava, murmurou Beatriz, enquanto um leve tremor em sua voz revelava a tristeza que começava a se infiltrar em seu coração. Mais palavras foram desvendadas. Ana leu sobre conflitos, segredos e escolhas impensadas. Sobre a determinação de proteger as filhas a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar o contato com elas.
Ao final de cada parágrafo, uma nova camada de dor e confusão se desnudava, e com ela, um vislumbre da mulher que sua mãe havia sido. A história densa e pesada contava sobre traições e medos enraizados. Ana sentiu que as paredes da casa pareciam se fechar ao redor delas, a tensão palpável como uma tempestade que se aproxima. Foi então que se deparou com algo que a fez parar, uma referência à noite fatídica que marcou o horizonte de suas vidas, o momento em que tudo se desfez. Eu nunca quis que você soubesse, mas a verdade é que havia pessoas atrás de mim. E por isso, eu tomei a decisão mais ingrata. Ana leu, engolindo em seco, cada sílaba desenhando um futuro doloroso. A sala se encheu de um silêncio agonizante. O que a mãe havia feito? A determinação que se tornou errado? Uma escolha que mudaria o destino para sempre. Devemos descobrir mais, disse Flávio, interrompendo o clima pesado. Seu olhar focado nas irmãs mostrava que ele também estava investido nessa busca pela verdade. Tem mais páginas, isso não pode acabar aqui. Ainda impactadas pela leitura, Ana e Beatriz se entreolharam. O impulso de saber mais, de finalmente lidar com a dor que havia reverberado em suas vidas, crescia como uma chama acesa. A promessa de descobrir o que levou suas vidas a se entrelaçarem com experiências tão distintas e traumatizantes estava ao alcance. Ana passou para a próxima página e a revelação seguinte a fez levar um susto. No dia em que tudo desmoronou, havia uma escolha a ser feita. Um sacrifício que não fiz por amor, mas por medo. As palavras explodiram como uma bomba em seu peito. Que escolhas foram elas? Quem realmente sacrificou o que por medo? Renovadas pela urgência de continuar, as irmãs firmaram os olhares. Naquele momento, o passado começou a ganhar vida, e o que conheciam de suas mães estava prestes a deixar de ser um mistério escuro. Mas uma sensação inquietante as envolveu. A verdade nunca vem sozinha, e parece que muito mais estava por vir. Ana respirou fundo, a ansiedade pulsando em seus ouvidos enquanto virava a página. As letras dançavam diante dos seus olhos, quase como se estivessem se movendo para escapar de um futuro doloroso. Cada nova frase trazia à tona a dor contida em anos de silêncio, e agora, diante do diário, tudo parecia iminente. Eu fazia coisas terríveis, coisas que não consigo perdoar. Em uma noite, o medo tomou conta e Ana hesitou, a pressão em seu peito quase a sufocando. Beatriz a instigou com um olhar. Leia. Precisamos saber o que aconteceu. A irmã sussurrou, a urgência em sua voz era contagiante. Eu entreguei meu coração ao mais profundo desespero. O que eu não sabia era que essa decisão selaria o destino de nossa família. Naquela noite, uma escolha mudou tudo. Eu deixei o que mais amava para trás. A tensão na sala aumentou. Flávio, ao lado, estava imóvel, como se o ar tivesse se esgotado. A história grudava neles, e, aos poucos, a dor da mãe tornava-se também a dor delas. Ana continuou, a voz falhando em momentos críticos. Eu pensei que estava protegendo vocês, mas na verdade, eu estava abrindo uma ferida que nunca cicatrizaria. Quando olho para trás, percebo que cada omissão, cada segredo, só facilitou que a tragédia acontecesse. Um calor começou a subir pelo rosto de Beatriz, e Maitê expressou o que todas sentiam. Ela não sabia. Ela só estava tentando fazer o melhor, mesmo que não tenha funcionado. Ana levantou o olhar, encontrando os olhos da irmã. Mas que tipo de amor é esse? Questionou, quebrando a fachada de racionalidade. Um amor que machuca? Um amor que distancia em vez de unir? As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto a leitura avançava. A história da mãe misturava-se ao próprio pesar. Tornou-se impossível pensar naquele diário sem vislumbrar a dor refletida nos próprios corações. Nos últimos momentos, eu me vi cercada por escolhas impossíveis. O que eu deveria ter feito? Fugir ou ficar? Proteger ou deixar livre? Quando eles vieram, eu sabia que tinha que escolher, na minha fraqueza, decidi que não poderia compartilhar essa carga com vocês. Foi um erro que custou tudo. Maitê não conseguiu conter o choro. Mãe, como você pôde? O gemido parecia ecoar pelo cômodo, amplificando a dor que agora era coletiva. Ana fez uma pausa, sentiu um nó na garganta. A culpa não é apenas dela, somos todas responsáveis por este silêncio. Flávio, tocado, tentou conectar os pontos. Se ela teve medo, talvez isso só signifique que não entendeu como vocês eram fortes juntas. Uma proteção que se transformou numa prisão. Beatriz, ainda abalada, olhou para o diário. O que precisamos fazer agora? A pergunta flutuou no ar carregada de incerteza. Ana apertou as páginas contra o peito, como se buscasse a verdade dentro delas.
Precisamos descobrir o que aconteceu naquela noite. Precisamos entender para poder perdoar, ou não. Um silêncio pesado se instalou. A verdade seria como um quebra-cabeça obscuro, e cada novo fragmento que surgisse poderia aumentar o peso que já carregavam ou, quem sabe, liberar um novo começo. Quando Ana virou a próxima página, algo diferente chamou sua atenção: uma fotografia colada. A imagem mostrava uma casa, mas não era qualquer casa, era o lar que conheciam, mas era antes da separação. Mas havia mais do que isso. Na foto, atrás delas, uma sombra, uma figura que não reconheciam. Quem é ela? Sussurrou Beatriz, enquanto o arrepio subia pela espinha. O coração de Ana acelerou. A verdade estava se aproximando, e com ela, novos mistérios para desvendar. O que a mãe realmente escondeu? E quem era aquela pessoa cuja presença poderia mudar tudo? Ana processou a imagem por um tempo, seus dedos tremendo ao tocar a foto desbotada. A casa ao fundo parecia tão familiar, mas a figura sombria atrás delas era um enigma. O que ela representava? Um fantasma do passado? Uma conexão oculta que poderia explodir como uma bomba em suas vidas? Beatriz inclinou-se mais perto. Seus olhos, desenhados com uma curiosidade ansiosa, fixaram-se na figura. Isso não é apenas uma sombra, é alguém. Você não vê? A voz dela tremia entre a esperança e o medo. Quem poderia ser? Maitê, com as bochechas ainda molhadas de lágrimas, se afastou da cena. O que se passa nessa foto, Ana? Isso é de anos atrás porque estava escondido? O que estamos realmente procurando aqui? A pergunta pairou no ar, cortando a tensão como uma faca, um lembrete de que, longe do que aquelas páginas apresentavam, existiam segredos que afetavam suas vidas mais do que imaginavam. A mente de Ana girava. Ela precisava de respostas, mas e se as respostas quebrassem ainda mais o que sobrava da família? O quanto eram capazes de suportar? Mas já era tarde demais para voltar atrás. Elas estavam a um passo da verdade, e não podiam parar agora. Deixe-me ver isso. Flávio interveio, estendendo uma mão hesitante para a foto. Com um movimento decidido, Ana passou a imagem para ele. A expressão de Flávio se transformou à medida que estudava a figura. Parece uma mulher. Vocês reconhecem? Não, nunca vi, falou Ana, balançando a cabeça, mas a sensação de déjà vu a acossava. O que ele viu? O que ela não conseguiu reconhecer? Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A história contida ali o sobrecarregava, e o peso desse mistério começava a corroer a esperança. Flávio se virou para as irmãs. E se for alguém que algo que a mãe tentou apagar de nossas memórias? Seu tom não era só perguntas, eram afirmações disfarçadas de incerteza, uma linha tênue entre a curiosidade e o pavor. Ana sentiu um arrepio. Conforme o queixo de Beatriz se abaixava, Ana buscou coragem nas palavras. Talvez exista uma explicação para tudo isso. Se a mãe quis nos proteger, talvez foi mais que um erro. Pode ter sido uma escolha difícil. Uma escolha difícil que custou muito, disse Maitê, seu olhar agora vazio. O luto da família se tornava histórico, como se o diário fosse um espelho refletindo a dor, mas também a necessidade de conhecimento. Ana fechou os olhos por um momento, tomando fôlego. Precisamos encontrar mais sobre essa mulher, precisamos entender o que aconteceu naquela noite. As palavras estavam lá, mas sua voz era um pedido de ajuda, um chamado para desvendar verdades que cantavam em seus corações. Beatriz, com firmeza, pegou o diário de volta. Se essa mulher fez parte da vida da nossa mãe, então é hora de encontrá-la. Precisamos seguir esse caminho. Mas e se isso nos levar a um lugar escuro? Flávio perguntou, um medo genuíno em sua voz. A possibilidade do desconhecido atormentava seu semblante. O restante do grupo sentia o mesmo, como se o passo a ser dado significasse atravessar um abismo. Nada pode ser pior do que o que já vivemos, Ana respondeu, a determinação transparecendo em sua voz, mesmo que seu coração ecoasse com incertezas. Ela olhou mais uma vez para a fotografia, como se ela pudesse falar. Uma peça a mais para seu quebra-cabeça emocional. A mulher na sombra poderia ser a chave para libertar a dor ou apenas uma nova fonte de tristeza. Mas uma coisa era certa, elas não podiam recuar. Enquanto se preparavam para a jornada à busca daquela mulher, a energia entre elas mudou. Há um misto de ansiedade e esperança, como se o destino estivesse prestes a ser revelado. E então, ao fundo, um som distante cortou o silêncio, um despertar do desconhecido que já começava a se revelar. Quem será que pode nos ajudar? Sussurrou Ana, enquanto a porta do desconhecido se escancarava à frente delas, pronta para ser cruzada.
As semanas que se seguiram àquele momento crucial foram uma mistura intensa de expectativa e ansiedade. Ana, Beatriz, Clara e Dani estavam decididas a desvendar os mistérios que cercavam suas vidas. A figura obscura na foto tornou-se um símbolo, a representação de todos os segredos que as separavam do passado que nenhuma delas realmente conhecia. Com coragem renovada, as gêmeas iniciaram a missão de encontrar aquela mulher, o que se tornará um compasso rítmico em suas vidas. Em cada esquina, cada rosto, havia uma esperança silenciosa, enquanto também lutavam contra as feridas do passado que ainda ardiam. Clara, com sua observação atenta, tornou-se a estrategista do grupo. Com pesquisas rápidas na internet e conversas discretas em cafés, elas começavam a montar um mosaico de informações. Cada pedaço de verdade que emergia parecia ser uma luz distante num túnel escuro. Elas descobriram que a mulher da foto se chamava Laura, uma amiga próxima de Maitê antes que tudo desmoronasse. Conforme a história de Laura se desdobrava, as gêmeas aprenderam que ela havia sido um apoio fundamental para sua mãe em momentos difíceis. Mas os anos à distância também significavam que Laura tinha seus próprios fantasmas e uma vida que não eram fáceis de entender. Numa tarde chuvosa, elas decidiram que era hora de ir ao local onde Laura poderia ser encontrada. O coração de Ana pulsava enquanto o grupo de gêmeas se deslocava por São Paulo em direção ao endereço que Flávio havia ajudado a localizar. As ruas molhadas refletiam o céu cinza, um presságio de que algo grande estava prestes a acontecer. Cada uma delas carregava um conjunto distinto de emoções: esperança, medo, até mesmo dúvida. Ao chegarem ao prédio, o exterior não parecia convidativo. As paredes desgastadas pareciam ter acumulado histórias ao longo dos anos. Mas Ana respirou fundo, sentindo que não podiam voltar atrás. Elas subiram as escadas, as vozes de Dani e Beatriz ecoando no corredor, um misto de risos nervosos e sussurros de receio. Finalmente, pararam à frente da porta marcada com o nome de Laura. Ana hesitou, e Clara lhe deu um toque no ombro. Estamos juntas, não se esqueça, ela murmurou. Com um movimento firme, Ana pressionou a campainha. O eco ressoou no corredor silencioso. O tempo pareceu parar enquanto esperavam. Quando a porta se abriu, uma mulher de cabelos grisalhos, olhos gentis e expressão cansada apareceu. A expressão em seu rosto misturava surpresa e reconhecimento imediato. Olá, eu sou a Ana, e estas são minhas irmãs, Beatriz, Clara e Dani. Nós queremos saber mais sobre a nossa mãe e sobre você. Ana começou, a sinceridade em sua voz apenas ofuscada pelo nervosismo. Laura olhou para elas por um instante que pareceu eterno. Quando ela finalmente falou, sua voz era suave, mas carregava o peso de anos de saudade e arrependimento. Eu estive esperando por vocês. As palavras a seguir foram uma torrente de emoções entrelaçadas. Laura falou sobre o amor que teve por Maitê e como a amizade dela se despedaçou. Cada revelação era um golpe e ao mesmo tempo um remendo para as feridas abertas. As gêmeas eram a ponte entre os passados de suas mães e uma nova realidade, e Laura revelou segredos que esclareciam muito do que havia acontecido naquela fatídica noite. Os segredos revelados apenas reavaliaram a relação do grupo e, ao encerrar a história com lágrimas nos olhos, Laura ofereceu um tesouro inesperado, uma série de cartas que Maitê lhe deixará, repletas de esperança, amor e muitos pedidos de perdão. As gêmeas se entreolharam, o peso de uma dor antiga agora começando a se transformar em algo mais leve. Em meio a revelações, lágrimas e histórias, algo novo floresceu. Naquela sala, envolvidas em um mar de sentimentos cravados no passado, elas descobriram um laço que, apesar das dificuldades, seria capaz de resistir aos anos de dor. O momento de união e possibilidade agora estava diante delas, palpável. Na despedida, Laura abraçou cada uma delas, sussurrando palavras encorajadoras, e Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma e às irmãs: não permitir que os erros do passado definissem o futuro. Ali, no calor do abraço, as 4 gêmeas encontraram um renascimento, uma chance de reescrever suas histórias. A jornada ainda estava longe de acabar, mas agora elas tinham em mãos as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O diário de sua mãe, as cartas de Laura, tudo isso agora fazia parte de uma teia de amor que não poderia ser apagada. Juntas, elas eram mais fortes, mais unidas. E enquanto deixavam o prédio de Laura para trás, novos sorrisos começaram a surgir entre elas. No fim, o que um dia foi um passado repleto de sombras se transformaria em um futuro de luz, com a certeza de que a história que escreviam juntas, como irmãs, seria capaz de curar, transformar e empoderar. E você, que leu essa emocionante conclusão, agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, cheias de emoção. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio.
Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos espalhar essa mensagem juntos.